Olá, sou o pastor Gesiel, pastor G. Seja muito bem-vindo ao canal. E o propósito desse canal é difundir a palavra de Deus. Antes de seguirmos para o conteúdo, peço que você compartilhe esse vídeo com amigos, familiares, em suas redes sociais ou no WhatsApp. Dessa forma, você nos ajuda em uma grande missão que é difundir a palavra para cada vez mais pessoas. Agora, vamos ao conteúdo. Estamos estudando num módulo de ensino, um bloco didático sobre a salvação. E na aula anterior, nós estudamos sobre o significado da palavra salvação. A gente aprendeu que a palavra salvação significa livramento, e particularmente livramento das consequências negativas da desobediência de Adão lá no Jardim do Éden. Hoje nós continuamos no módulo 2, falando sobre a salvação, mas vendo um dos livramentos que a salvação nos proporciona, que é nos livra do poder de Satanás, nos livra da escravidão de Satanás. Nós temos o objetivo geral específico, que é um bloco de estudo. Deixa o link aqui para você acessar a primeira aula, onde é explicada a finalidade desses objetivos. Como recordação, o objetivo geral é entender a salvação, permanecer na salvação, aceitando e permanecendo e divulgando a salvação. E o objetivo específico desta aula, ao final, é que você entenda que a salvação nos livra do poder de Satanás, da escravidão de Satanás, que foi uma das consequências espirituais negativas. A salvação, como a gente já aprendeu na aula anterior, nos livra, nos traz livramento, nos livra de algo nocivo. Uma coisa muito nociva é a escravidão de Satanás. Por que isso aconteceu? Dentre várias razões, vamos dar apenas duas razões. Que a intenção do canal é difundir a palavra de Deus para que você tenha interesse, se aprofunde, Deus fale ao teu coração e você vá pesquisar também, vai estudar, vai meditar na palavra do Senhor de dia e noite, como diz o Salmo 1. Adão perdeu o domínio espiritual. Quando Adão desobedeceu lá no Jardim do Éden, Deus fez Adão perfeito. Deu a ele o domínio da natureza, mas não só o domínio da natureza, que já é muita coisa. Deu para ele o domínio total, incluindo o domínio espiritual. Adão reinava em glória aqui nesta terra. Ele expandia o reino de Deus aqui na terra. Ele vivia o reino de Deus aqui na terra. Ele cuidava do jardim, uma tarefa muito especial dada por Deus. A gente olhava para Adão e via nele a imagem perfeita e a semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus. O pecado veio, deturpou isso, contaminou. E aí Adão perdeu esse domínio espiritual porque ele ficou manchado com o pecado e não refletia mais a glória de Deus. E aí Satanás que se apossou desse domínio. E aí virou escravidão. Lá em 1 João capítulo 5, versículo 19 está escrito: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Quer dizer, o mundo está no maligno. Aqui quando fala maligno é Satanás mesmo. É só você olhar para o mundo, olha para o sistema, olha para o noticiário, você vê quanta coisa ruim acontece. O que é isso? É a escravidão de Satanás. E, inclusive, Jesus Cristo, lá em João 12:31, falou que o diabo é o príncipe deste mundo. Olha só, agora é o juízo deste mundo, agora será expulso o príncipe deste mundo. De quem Jesus estava falando aqui? Satanás. É o príncipe do sistema, em rebelião. O mundo aqui não é o mundo físico, o cosmos. É o mundo em rebelião contra Deus, é o sistema em rebelião contra Deus. Quem é o príncipe desse sistema? É Satanás. Por isso que ele se levanta, como diz a própria palavra de Deus, quando tudo que se diz de Deus, ele se levanta contra. Pode ver. Ele está contra a família, ele está contra a vida, ele está contra a honestidade, está contra a verdade. Por quê? Porque ele se levanta contra tudo que se chama Deus, ou contra tudo que se parece com Deus, ou contra tudo que aplica os princípios de Deus, porque ele é o príncipe desse sistema em rebelião. Rebelião essa que começou no céu, por isso que ele é o príncipe da rebelião. E com isso, houve a escravização do homem por Satanás, através desse domínio espiritual. A salvação em Cristo, portanto, nos livra desse poder, dessa escravidão. A salvação restaurou o domínio que o homem perdeu, restaurou o domínio espiritual que Adão entregou. Em Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15, assim está escrito: havendo Jesus Cristo, falando de Jesus, havendo riscado a cédula que era contra nós. Quem fez isso? Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária,
e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quer dizer, Jesus havia contra nós, aliás, voltando, havia contra cada um de nós uma cédula, uma sentença de condenação. Exatamente, porque a gente veio de Adão. Todos nós, nosso tronco é Adão. A gente veio de Adão, como Adão errou, Adão pecou, herdamos esse pecado. Havia essa ordenança contra nós. Nos era contrária, nos era desfavorável. E o diabo aproveitou disso para escravizar o homem. E ainda hoje é assim. Mas Jesus veio, tirou essa cédula e cravou-a na cruz. Quando Jesus morreu, ele cravou a maldição, ele cravou essa cédula, imagina uma cédula de condenação, né? Uma sentença. Ele pegou essa sentença, que era de cada um de nós, e pregou na cruz. Quando ele se entregou na cruz do Calvário, ele estava pregando lá na cruz, deixando fincada lá, fixada na cruz, tirando da nossa vida, que estava pregada em nós, ele arrancou da gente e colocou lá na cruz. Por isso que a salvação só através de Cristo. Ele, com esse poder, Jesus, com essa atitude, tirou essa cédula que estava cravada em nós e pregou na cruz. Com isso, nos livrando desse domínio espiritual de Satanás, nos livrando da escravidão espiritual de Satanás. E agora nós passamos do reino das trevas para o reino da luz. E o versículo continua, né? Colossenses 14 e 15. Ele leu o 14, o 15 agora. Despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Isto é, Satanás e seus asséculos estavam entronizados, estavam sendo senhores e escravos da humanidade, do homem. Jesus veio, pegou a cédula de condenação, fincou na cruz e destronou Satanás. Tanto é que ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele destronou os principados e potestades, que fala de principados e potestades malignos, que escravizam o homem. E os expôs, deixou eles à vista. Eles perderam seu poder. É como se eles fossem expostos ao ridículo, fossem expostos publicamente à zombaria, fossem expostos, né, de maneira pública, de maneira visível no mundo espiritual, tá? Não visível na visão física. Os principados e potestades são coisas espirituais. Mas eles ficaram, né, aquilo que eles estavam fazendo às escondidas, escravizados. Jesus expôs o erro, consertou e nos alcançou com a sua salvação, com seu poder, nos dando condições de sairmos da escravidão de Satanás. Lá em 1 João 3,8, está escrito: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qual era a obra do diabo? Escravizar o homem, escravizar a pessoa, escravizar as almas. Isso é uma obra do diabo. Jesus veio para desfazer. Jesus tirou, e aí trouxe liberdade. Na verdade, a salvação nos traz a liberdade, tanto é que na palavra está escrito, nós seguimos a lei da liberdade em Cristo Jesus. Quando a salvação te livra do poder de Satanás, o maligno não te toca mais, não consegue mais te escravizar. Lá em 1 João 5,18, assim está escrito: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, isto é, não continua pecando, não leva uma vida de estilo no pecado. Ele erra, ele peca, mas não é o estilo de vida dele. Mas o que é de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, mas o que de Deus é gerado, ele nasce de novo, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Agora, isso é condicional. Eu aceitei Jesus, mas continuo na bagunça. Não tá, vamos ver o que precisa? Todo aquele que é nascido de Deus não peca, não vive, não continua no estilo de vida que ele tinha. Está escrito que quem nasce de novo tem uma nova vida. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo, é condição. Ele não peca, ele não vive no estilo de vida pecaminoso. Ele é gerado em Deus, ele se conserva a si mesmo fiel. São condições. Senão seria uma coisa bagunceira. Aceita Jesus, venha como estás e permaneça como estás. Não é assim, a Bíblia é clara. A Bíblia, eu sempre digo, Deus joga limpo. A gente tem que nascer de Deus, a gente tem que ter um estilo de vida não pecaminoso, vai lutando contra isso. Nós somos gerados de Deus através do novo nascimento. Aí sim, o marido não vai me tocar. Eu fico livre dessa escravidão, tenha certeza, é a palavra de Deus. E em Colossenses 1,13 está escrito: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Somos súditos do reino de Cristo, do reino de Deus.
A salvação nos sacou, imagine sacar, né? Nos raptou, nos transportou do reino das trevas, da escravidão de Satanás, para o reino da luz, para o reino de Cristo. Nós esperamos que você tenha alcançado o objetivo desta aula, que era entender que a salvação nos livra do poder de Satanás, da escravidão de Satanás. Se você não alcançou, recorde esta aula, veja também as aulas anteriores. E como sempre, vamos fazer uma reflexão antes da finalização? Seja sincero, você está livre da escravidão de Satanás? Não estamos falando de religião, não estamos falando, de alguma coisa que você está fazendo ou deixando de fazer. Estamos perguntando sinceramente a você. Você está livre da escravidão do diabo? Você pode usufruir, você pode alcançar essa liberdade. De repente você está lutando com as suas forças, querendo sair dessa escravidão, não consegue. Há uma luz no túnel, no fim do túnel. Essa luz se chama Jesus. Essa salvação não é pelo seu mérito, não é pelo que eu estou falando, não é pelo meu mérito também, não é pelo mérito de algum líder religioso, nem de alguma religião. É pelo mérito de Cristo, que na cruz do Calvário tirou o domínio de Satanás da sua vida e te alcança com a salvação. Aceite a salvação, seja livre do domínio de Satanás, da escravidão do diabo. Que Deus te abençoe. Você gostou desse conteúdo? Então deixa seu like e dessa forma você ajuda o canal. Eu consigo saber se esse vídeo foi relevante para você. Também deixe seu comentário com sugestões ou até mesmo dúvidas. Quem sabe seu comentário vire um próximo vídeo aqui no canal. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você será lembrado sempre que tiver um vídeo novo. Que Deus te abençoe.